Fala povo, Rick Gama aqui e hoje a gente vai falar um pouco sobre um peixe que eu gosto demais. É um dos peixes mais bonitos do aquarismo de água doce, na minha opinião, o Labio Bicolor. O Labio Bicolor, que tem esse nome científico que eu nem me atrevo a tentar pronunciar, Empalzeorhynchos bicolor. é um peixe da família dos ciprinídeos, que é a mesma família das carpas. Esse carinha é um peixe endêmico da Tailândia. Endêmico significa que ele só existe na Tailândia, ou melhor, só existia, porque alguns estudos apontam que esse peixe foi extinto no seu meio natural. Isso quer dizer que ele só existe no aquarismo hoje em dia, onde é largamente reproduzido e inclusive exportado bastante para a própria Tailândia para suprir o mercado de aquariofilia lá na Tailândia, onde os aquaristas adoram esse peixe. Então ainda bem que existem aquaristas e criadores dedicados a essa espécie, porque só por isso eles ainda existem no mundo. Mais uma prova de que a criação comercial pode salvar algumas espécies por aí. Então esse cara é originário da Tailândia e ele vive em rios meio que barrentos, cara, cheio de obstáculos, troncos, rochas. É o ambiente que ele gosta por lá. A gente costuma ter eles em aquários normalmente com água bem cristalina, que é bem avesso ao que ele curte na natureza. Esse é um peixe que viajava bastante no seu meio natural. Ele aproveitava algumas cheias para mudar de posição, mudar de lago, mudar de alagado. Então ele usava as chuvas dos alagamentos para mudar de lago e ir transitando pela Tailândia. E muito se acredita que o desenvolvimento humano no local, com a destruição do seu habitat natural e construção de cidades e tudo mais, impedindo o trânsito desse peixe, foi o que ocasionou na sua extinção lá no seu ambiente natural. Como eu odeio esse guarda, né? Bom, ele é um peixinho muito carismático, com formato inconfundível, né, de tubarãozinho. Parece um mini tubarão mesmo, tanto que nos Estados Unidos ele tem o nome de Red Tail Shark. Algumas pessoas confundem ele com o Phrenatus, que é o mesmo peixe praticamente, mudando apenas que todas as barbatanas do Phrenatus são vermelhas e o Bicolor só tem o rabo vermelho. O Labio Bicolor tem uma tonalidade de preto que é muito intensa e para mim é uma das tonalidades de preto mais bonitas do aquário de água doce. Os espaços entre as escamas dele são tão fechadas que nem parece que o bicho tem escamas. Parece que ele é coberto por um veludo preto. Esse peixe fica realmente muito bonito no aquário. Ele contrasta bem com a coloração dos outros peixes e das plantas e cara, fica muito legal. Ele realmente se destaca bastante no aquário, até pelo seu comportamento. Ele tem um temperamento que levanta bastante discussão. Muitos dizem que ele é um peixe agressivo, outros que ele é um peixe pacífico. Na minha experiência, ele é pacífico. Porém, se ele encrencar com algum outro peixe do seu aquário, esquece, cara. Ele vai perseguir esse outro peixe até o final. Normalmente, ele persegue peixes que têm a mesma característica morfológica que ele, o mesmo formato de tubarão. Aí vai dar treta. Pelo menos pelo que eu reparei, se o peixe tem um formato bem diferente do dele, ele praticamente ignora esses outros peixes. Misturar ele com outros da mesma espécie, então, cara, é praticamente impossível. O aquário tem que ser bem grande para isso poder acontecer. Se o aquário for menor do que 1 metro, a treta é interminável. Para ter mais de um desse no aquário, o aquário tem que ser bem grande, para cada um determinar bem claramente o território de quem é quem. Eu já consegui misturar esse peixe com uma infinidade de outros peixes, tá? Eu já tive ele com ciclídeos africanos, ainda uso com ciclídeos africanos, mas ele fica muito melhor e mais confortável e mais bonito em aquários plantados. É um peixe que se encaixa muito bem em uma larga variação de pH, mas o pH ideal para ele é um pH um pouco mais ácido. De 6,5 a 7,2 é o que se recomenda na literatura mais tradicional. Mas como eu disse, eu já tive ele com ciclídeos africanos com pH bem alto e o peixe fica até que muito bem. O aquário ideal para esse cara tem que ter bastante esconderijo, bastante abrigo, bastante reentrância. Cara, tem que ter bastante obstáculo. Eles gostam bastante. Se o aquário for plantado, ele vai ficar muito à vontade. Apesar dele consumir bastante alga, ele não é um peixe 100% herbívoro, nem 100% algueiro. Ele é um peixe onívoro, então pode sim ser ofertado todo tipo de ração para ele. Ele vai comer de tudo. Bom, ele é um peixe tropical, então claramente ele precisa da água um pouco aquecida. Na faixa de 26 graus é o que é mais recomendado. Bom, é um peixinho que vai crescer um pouco, ele vai ficar com uns 15 centímetros mais ou menos, fica bem bonito nesse tamanho e ele vive em média uns 12 anos, pelo que eu já observei, mas na literatura ninguém consegue afirmar quanto tempo exatamente tem a expectativa de vida desse carinha. Para um exemplar apenas, o recomendado é um aquário de 200 litros. Não que ele tem que ficar sozinho nesse aquário, não é isso.
com outros peixes, ele pode ter uma companhia larga, pode ter bastante peixe nesse aquário, de preferência que não tenham as mesmas características morfológicas que ele. O formato de tubarão instiga muito a agressividade dele, então cuidado com isso. Peixes de outro formato pode misturar à vontade praticamente, que ele não vai se importar, mas num aquário de 200 litros, apenas um lábio bicolor. E não adianta tentar misturar um albino, um frenatus, achando que ele não vai reconhecer como alguém parecido com ele, porque ele vai sim. Nesse aquário, o substrato ideal é o mais arenoso possível. Cascalho bem soltinho, bem fino, é o que ele mais gosta. Algumas literaturas recomendam que a iluminação seja um pouquinho elevada para poder propiciar a aparição de algas no aquário, porque faz parte da alimentação dele. Isso pode ser substituído facilmente por uma boa ração à base de espirulina. Ele é um peixe bem curioso, cara, e ele pratica o tal do salto exploratório. Então cuidado com ele no começo, logo que você coloca ele no seu aquário. O ideal é você usar uma tampa, até que ele se acostume com o ambiente que ele está e encare aquele ambiente como agradável para ele. Mesmo assim, mesmo depois de muito tempo, pode vir a acontecer dele pular do seu aquário. Isso é uma característica comportamental desse peixe. No ambiente natural, como eu disse lá no começo, eles mudavam de ambiente aproveitando épocas de cheia, alagados, e muitas vezes para fazer isso, eles precisavam saltar de um alagado para o outro. Então isso faz parte, isso é intrínseco da espécie. Isso está enraizado no instinto do animal. Então por mais que você confie no seu, de que ele não vai pular do seu aquário, pode ser que um dia você encontre ele no chão. Eu mesmo já tive um por muitos anos, era o meu xodó do aquário, e um dia, bem triste, eu encontrei ele no chão. Eu fiquei bem chateado porque eu nunca mais consegui ter um peixe igual àquele. A coloração era muito intensa, era muito bonito esse peixe, e eu perdi ele dessa forma. Ele estava há muitos anos no meu aquário, e um belo dia ele simplesmente apareceu no chão de casa. Ele é um peixe de reprodução ovípara e ele não tem cuidados parentais com a ninhada. A fêmea desova, o macho fertiliza e eles caem fora. Para ter sucesso na reprodução, os criadores aplicam hormônios na água para incentivar a reprodução deles. O dimorfismo sexual deles não é tão difícil de entender, mas tem que tomar um certo cuidado. Até certa idade eles são praticamente iguais, macho e fêmea. Só depois de maturidade sexual mesmo é que a fêmea pega uma coloração um pouco mais opaca, mais acinzentada e a estrutura corporal um pouco mais roliça. O macho desenvolve uma barbatana dorsal um pouco mais alongada, mas o macho fica com aquela coloração preta, linda, muito intensa, daquelas que, cara, parece um veludo mesmo. E a cauda bem vermelha ou bem laranja, depende da linhagem. E um detalhe dele que eu acho espetacular é a ponta de algumas barbatanas com um branquinho bem discreto, mas muito intenso, cara, um branco bem branco mesmo, parece que pintaram. Quando você for comprar esse peixe, não se assuste. Na loja, eles não costumam ter a coloração final deles mesmo. Na loja eles normalmente não estão num aquário com a ambientação do jeito que eles gostam, então a resposta vem na cor deles também. É bem comum você encontrar esses peixes com uma coloração um pouco mais apagada na loja, mas cara, confia, monta um aquário bem ambientado para ele, vai buscar, coloca ele nesse aquário que você vai ver a coloração que ele vai atingir. Eles ficam muito bonitos mesmo. Quanto melhor o ambiente para ele, mais bonito ele fica. Então, por ele ser bem territorial com quem tem a característica morfológica bem parecida com a dele, evita colocar ele com frenatus, com flying fox, peixes que tem a mesma característica de tubarãozinho, bala shark. Ele é um peixe bem rápido, cara, ele nada muito rápido quando ele quer, é impressionante a velocidade que ele atinge, e principalmente quando ele está agressivo. Alguns criadores alertam para o perigo de você usar alguns medicamentos no aquário quando você tem um lábio bicolor. Medicamentos que tem na sua composição o cobre são bem perigosos para eles, então se você precisar usar uma medicação para íctio no seu aquário, procura tirar ele desse aquário para tratar separado. Eu indico usar o óleo de melaleuca mesmo, é um medicamento universal que eu tenho usado. Pelo menos os sintomas do íctio, ele já sara praticamente instantaneamente no mesmo dia. O íctio em si fica bem fragilizado e acaba não prosperando no aquário, então eu usaria o melaleuca ao invés dos medicamentos convencionais para tratamento do íctio. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa ficha aí do lábio bicolor. Essa espécie que é sensacional, muito bonita. Tomara que um dia a gente consiga reintroduzir esse carinha no ambiente natural dele. Mas por enquanto, em nossos aquários, ele tem nos feito muito felizes. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder outras fichas como essa. Galera, tô com umas ideias aí para o futuro clube de membros aqui do canal. Então eu preciso de inscritos. Então não deixa de se inscrever não, cara. Se inscreve que vai dar bom lá na frente. Confia. Tchau.